Os 20 filhos do Imperador começaram como semideuses, criaturas do Warp dotadas de uma fração dos poderes do Imperador e criadas para defender a humanidade. Todos eles tinham poder, inteligência e força maiores do que qualquer mortal poderia sonhar, e então, a heresia de Horus incendiou a galáxia e o que nos restou foram demônios. Os 7 ou talvez 8 heróis caídos que mergulharam no mar das almas e se transformaram em monstros horríveis. Condenando a si mesmos por mais poder, conhecimento ou salvação, cada um deles fez escolhas com consequências que duram milênios. E tudo isso só para resolver uma disputa familiar que quase destruiu a galáxia há mais de 10.000 anos. Ao criar a linha do tempo da heresia de Horus, é difícil determinar quando cada primarca demoníaco se tornou uma entidade completa do Warp. Mas uma coisa é muito clara, Fulgrim foi quase certamente o primeiro a fazer isso. Sim, sabemos que Angron mudou quase na mesma época, mas tivemos que escolher um para começar. Fulgrim já estava nesse caminho antes de Angron, então ele será o primeiro. Fulgrim iniciou sua queda para a demonização ao pegar a Lerblade, que continha um poderoso demônio de Slaanesh, deus do caos do excesso. Graças ao hábito do Imperador de manter qualquer conhecimento sobre demônios ou os deuses do caos completamente em segredo, Fulgrim estava totalmente despreparado para o tipo de corrupção sutil que a Lerblade começou a exercer sobre ele. Inicialmente, ele a utilizou no lugar da espada que ganhou do irmão Ferrus Manus. Depois ficou mais paranoico, egoísta e sedento por glória. Quando sua espada começou a falar, Fulgrim já estava ficando louco, então não foi difícil para o mestre de guerra Horus convencê-lo a se voltar contra o Imperador. Então começou realmente a heresia, e Fulgrim avançou muito para se tornar um demônio ao permitir que a criatura naquela lâmina o possuísse durante o duelo com Ferrus Manus no massacre do ponto de desembarque em 00, 6M31. Ele não conseguiu fazer isso sozinho, e por um tempo essa entidade controlou totalmente o mestre da Terceira Legião, enquanto seus homens e irmãos observavam horrorizados e enojados. Falamos da transição total para sua forma de serpente. Então, apesar desses eventos terem ajudado, a ascensão de Fulgrim ocorreu um pouco depois na campanha da heresia de Horus. Em determinado momento, Fulgrim consegue se recompor e domina o demônio Laer, recuperando o controle do próprio corpo. Isso não é uma boa notícia. Fulgrim pode ter hesitado no início da heresia, mas agora estava totalmente com o caos, buscando o aumento de poder ao se entregar aos poderes sombrios e conquistar o upgrade supremo para virar um demônio. Mais de um ano após o massacre do local de desembarque, os traidores venciam a guerra. Nos bastidores, eles eram vítimas de grandes disputas internas, especialmente entre as forças lideradas por primarcas como Fulgrim, que tinham objetivos próprios. Por isso, Fulgrim não se sentiu mal ao tentar usar seu irmão Perturabo como sacrifício para alcançar a ascensão que tanto queria. Não sei se alguém sentiria pena de machucar Perturabo antes da heresia, mas isso não importa. Então Fulgrim convenceu seu irmão a se juntar a ele na busca por uma arma lendária dos Eldari antes da queda, chamada Angel Exterminatus, uma missão perigosa que daria a ambos uma quantidade incrível de poder se conseguissem realizá-la. Não importava que fosse mentira, Fulgrim não queria uma super-arma antiga dos elfos espaciais. O mundo que supostamente abrigava essa arma era o lugar perfeito para sacrificar Perturabo, e Fulgrim não iria hesitar em matar desta vez. No centro do Olho do Terror, o coração do antigo Império Eldari, encontra-se um buraco negro supermassivo, resultado do nascimento de Slaanesh no universo. Perto dali orbitava Lidris, mundo artificial criado e chamado de Mundo Ancião pelos Eldari. Era dedicado a heróis mortos e cheio de construtos adormecidos de Lorde Espectral e Guardião Espectral. Ao chegarem, o pomposo Fulgrim fez seu discurso de vilão antes de tentar matar Perturabo, dando ao primarca dos Guerreiros de Ferro a chance de lutar por sua vida e sair vitorioso. Felizmente para Fulgrim, seus filhos leais destruíam o máximo de pedras espirituais enquanto enfrentavam os construtos Eldari que surgiam para combater a ameaça. Slaanesh considerou isso suficiente para conceder a ascensão a Fulgrim, que se transformou ali mesmo, enquanto Perturabo aproveitou para destruir seu corpo físico e fugir. O novo Fulgrim renasceu como uma criatura horrenda, com corpo serpentino, asas, mais braços e chifres, levando seus homens para a disformidade enquanto o mundo Eldari era consumido pelo buraco negro. A partir de então, Fulgrim ocasionalmente aparecia no universo material para liderar seus filhos, mas passava a maior parte do tempo no reino de Slaanesh, que lhe havia dado um mundo inteiro repleto de prazeres ilimitados.
É compreensível, por que viver na realidade se você tem uma terra mágica cheia de prazeres? Como disse, Fulgrim aparece às vezes, mais notavelmente quando matou seu irmão, Roboute Guilliman. Logo após o fim da heresia de Horus, fazendo com que o primarca dos Ultramarines ficasse em estase pelos próximos 10.000 anos antes de ser ressuscitado no final do M40 e uns. Fora isso, ele geralmente aparece onde tem chance de causar problemas. Por isso, tirando Angron e Lorgar, Fulgrim parece ser o mais dedicado ao seu patrono entre todos os seus irmãos. Angron talvez tenha a história mais trágica entre os primarcas. Ao chegar ao mundo industrializado de Nucaria, o bebê primarca teve que lutar imediatamente contra uma emboscada Eldari de um grupo que havia previsto o que ele se tornaria, e logo em seguida foi capturado por um nobre do assentamento próximo. Mas ao invés de ser criado como filho adotivo, como a maioria de seus irmãos, Angron foi imediatamente escravizado. Veja, Nucaria até podia ser um planeta bem desenvolvido, mas tinha um passatempo cruel, o combate de gladiadores. E ao ver esse bebê milagroso lutar contra um esquadrão de Xenos assassinos, bem, esse nobre viu uma oportunidade de ouro e colocou aquele bebê mágico direto nas arenas de combate. Para garantir que ele obedecesse, seus novos donos colocaram os pregos do açougueiro nele. Um dispositivo profundamente cruel e complexo que é conectado diretamente ao cérebro do sujeito e causa uma dor incessante, a menos que ele ceda aos seus impulsos violentos, estimulando a agressividade do indivíduo. Estimulando os centros cerebrais para garantir isso, reduzindo a dor temporariamente como recompensa quando causam caos. Apesar dessa máquina de matar em seu cérebro, Angron conseguiu manter a sanidade tempo suficiente para organizar uma rebelião estilo Spartacus. Esse é o poder de um primarca, creio. Na última resistência, o Imperador surgiu e levou Angron, ignorando seus pedidos furiosos para voltar à família de gladiadores e morrer com eles. O Imperador precisava de todos os filhos, até dos que não podia consertar. Assim, Angron recebeu sua legião, renomeada Devoradores de Mundos, em homenagem ao grupo de Nucaria, e o Imperador deixou o filho com danos cerebrais para focar em outros projetos. Angron nunca perdoou seu pai e por isso, quando Horus buscou aliados para sua guerra civil, Angron estava ansioso para se juntar a ele. Nesse momento, Angron lutava para resistir aos efeitos dos cravos do açougueiro. Mesmo o corpo de um primarca só se cura até certo limite e, sem intervenção, Angron morreria em breve. E é aqui que Lorgar entra na história. O primarca da Legião dos Portadores da Palavra, mentor de vários eventos que levaram à heresia de Horus, foi o primeiro a sucumbir ao caos e já tinha planos para seu irmão Furioso. Sob o pretexto de salvar sua vida, Lorgar levou Angron de volta a Nucaria logo após destruir a maior parte de Khalt em 007 M31. E a dupla de primarcas traidores rapidamente entrou em ação, buscando uma vingança há muito esperada. Mas é claro, Lorgar tinha uma agenda oculta. Em um esforço para trazer mais caos ao universo, ele havia adivinhado corretamente que seu irmão estava perto de um ponto de ruptura. E com apenas um ritual e muita matança, ele poderia se tornar um príncipe demônio de Khorne, o deus da fúria e do derramamento de sangue. Agora, os primarcas especialmente conseguiam alcançar a condição de demônio, assim com relativa facilidade por causa do que eles eram. Quando o Imperador enganou os deuses do caos para obter poder e conhecimento para criar seus filhos, eles na verdade lhe deram instruções para infundir criaturas do Warp em corpos vivos sem quebrar a realidade. Como um Imperador, cada primarca é extremamente poderoso no Warp e tem sua essência ligada ao reino dos pesadelos como qualquer demônio. A diferença é que eles nasceram no universo material e foram criados como humanos. Isso é muito útil ao tentar elevar um deles ao nível de príncipes demônios como Belial e Tambrid. Devíamos falar sobre os principais demônios algum dia. É um grupo de personagens insano. De qualquer forma, Lorgar tinha o sujeito perfeito com seu irmão Angron e o deus perfeito ao qual poderia entregá-lo. Sim, Angron nunca foi um adorador de Khorne da maneira que normalmente pensamos em adoração, mas Khorne ele é um cara simples, ele vê sangue, ele gosta de sangue. Na verdade, grande parte da galáxia adora Khorne ao lutar entre si, o que é um problema difícil de resolver no futuro sombrio. Então, para que esse ritual funcionasse, tudo o que Lorgar precisava fazer era irritar Angron, o que, para absolutamente nenhuma surpresa, não foi nada difícil. Lorgar insistiu que o pouso ocorresse exatamente onde a família de gladiadores de Angron foi exterminada após sua captura pelo Imperador. Depois foram para a cidade onde Angron foi originalmente preso. Ver a nobreza prosperando foi demais, e Angron começou uma purga sistemática de cada cidade do planeta. A última peça do quebra-cabeça chegou logo depois, Guilliman, e um grupo exausto de Ultramarines buscando vingança contra os traidores que destruíram sua legião em Khalt.
A luta foi o empurrão final necessário para deixar Angron mais enfurecido do que jamais estivera, e naquele momento o primarca dos Devoradores de Mundos, que havia sido apelidado de Anjo Vermelho, transformou-se violentamente em um enorme príncipe demônio alado, com pele vermelha, garras enormes e um rosto semelhante a um crânio, com a boca cheia de presas e os pregos do açougueiro pendendo como dreadlocks infernais. A partir daí, Angron virou uma força da natureza quase irracional, difícil de ser controlada até por Horus na maior parte do tempo. Sua legião precisou prendê-lo em um labirinto no interior de sua antiga nave de comando, a Conqueror, e frequentemente lutava para contê-lo e evitar que destruísse a nave por tédio. Quando os Devoradores de Mundos chegaram à Terra para o confronto final, precisaram lançá-lo da nave como um torpedo, algo engraçado e assustadoramente poderoso. No longo período após a heresia, Angron foi invocado muitas vezes e provavelmente foi o mais ativo de todos os primarcas durante esses 10.000 anos. Khorne tem seus favoritos como qualquer deus, e nada melhor para um deus da fúria que alguém chamado Angron. Mortarion é outro primarca manipulado para virar príncipe demônio, algo perturbador, pois entre todos, ele talvez fosse o que mais odiava a magia do Warp e os psíquicos. Mas isso não significa que ele não seria um traidor sem esse evento. Mortarion sempre foi desconfiado do Imperador e de qualquer autoridade desde que foi encontrado em Barbaros na Grande Cruzada. Ele passou a juventude lutando contra os senhores alienígenas e desconfiava profundamente de quem usava violência para controlar a população, prática antiga do Imperador. E durante a Cruzada, Mortarion não fez muitos amigos entre seus irmãos, com a notável exceção de Horus. Embora Mortarion não quisesse lutar na Guerra Civil, confiou em seu irmão e se uniu aos traidores antes do massacre do desembarque. Mas também ficou profundamente enojado com o comportamento dos aliados, especialmente quando começaram a se envolver mais com a magia do Warp. Não consigo imaginar como ele se sentiu ao ver Fulgrim surgir de repente como uma cobra gigante. No fim, a maioria dos fuzileiros espaciais era mais flexível em trabalhar com os deuses do caos. Nurgal, o deus da decadência, simpatizava com a legião conhecida por ser difícil de matar e tinha a Guarda da Morte na mira, primarca, e já havia conquistado a lealdade de uma grande parte da legião, incluindo o primeiro capitão Kalos Typhon. Mortarion obviamente não iria se entregar a Nurgal se houvesse qualquer outra opção, então Typhon e alguns outros oficiais elaboraram um plano para prendê-lo. Perto do fim da heresia de Horus, a guerra se aproximava do clímax, com os traidores reunidos antes do salto para Sol e sitiar o palácio do Imperador em terra. Typhon convenceu seu primarca a viajar na Terminus Est, e durante a viagem pela disformidade, incriminou e matou todos os navegadores como agentes do trono. E se você está pensando, espera aí, os navegadores não são aqueles psíquicos especializados que tornam possível a viagem pela disformidade ao enxergar o caminho através da dimensão infernal sem enlouquecer? Então parabéns, você percebeu o problema aqui. Typhon disse a Mortarion que tinha especialistas para levar a nave aos pontos de saída certos, então não precisava se preocupar. Mortarion não foi enganado, e ao ver seus marines sucumbirem a uma doença que nem seus sistemas imunológicos podiam combater, percebeu que caíram em uma armadilha. A colmeia destruidora fazia os infectados incharem com dor e se tornarem hospedeiros de moscas da disformidade que espalhavam a infecção. Mas a parte mais perturbadora é que isso não era fatal para os Space Marines, eles apenas sofriam horrivelmente. Mortarion, que também estava ficando mais doente a cada minuto, obviamente ficou irritado com isso e matou Typhon várias vezes por causa disso. Claro, o primeiro capitão já era um campeão do caos, e Nurgle continuava ressuscitando ele. Após algumas rodadas de catarse, Mortarion percebeu que não podia vencer. E bem na hora, vovô Nurgle estava lá, sussurrando em seu ouvido. Se Mortarion simplesmente cedesse de boa vontade, então ele e seus homens não só seriam poupados, mas também receberiam os dons do Deus da Praga. Eles ficariam fortes e quase imortais, infectados por doenças sem serem afetados. Nada mal considerando as circunstâncias. Apesar de odiar a disformidade, Mortarion salvou seus homens da agonia e foi transformado em um príncipe demônio grotesco. Mortarion, que desceu em terra logo depois, era um pesadelo pútrido. Flutuando acima do chão com asas gigantescas e zumbidoras, semelhantes às de uma mosca, sua armadura e foice estavam marcadas e corroídas, os metais sagrados se desfazendo, mas de alguma forma ainda mais resistentes que um tanque. E o toque final, uma nuvem de gás repugnante e doentio, cheia de insetos zumbindo e mordendo. Mortarion havia se tornado uma calamidade, o instrumento escolhido do deus da peste.
Nos primeiros dias, Mortarion descobriu que o Imperador havia escondido dele e de seus irmãos muitas informações sobre a disformidade, e como era um homem muito pragmático, decidiu que se estava preso sendo um demônio, então dominaria seus novos poderes. Desde então, Mortarion e seus filhos tornaram-se uma praga literal e figurativa para a galáxia, embora ele raramente aparecesse pessoalmente até a ressurreição de Guilliman no M42. De volta à galáxia, Mortarion tentou atrair seu irmão para lutar e usar um novo vírus mortal até para um primarca. Embora o plano tenha funcionado, Guilliman foi salvo pelo Imperador, que usou seu poder através do primarca dos Ultramarines para curar a doença e expulsar Mortarion. Mas não antes de dizer a ele que havia uma chance de ser salvo de seu destino demoníaco, o que levanta uma questão interessante. A condição demoníaca pode ser revertida, ou salvo nesse contexto significa algo mais metafórico. Talvez tema para outra discussão, deixe sua opinião nos comentários. Não surpreende que Magnus, o Vermelho, primarca da Legião dos Mil Filhos, tenha virado o Príncipe Demônio. Ele é, de longe, o primarca mais capaz de manipular a disformidade de toda a família, e passou muito tempo explorando o Império tanto sozinho quanto com seu pai. Mas de quase todos nesta lista, Magnus é o primarca que provavelmente ainda estaria trabalhando com o Império se não tivesse sido manipulado pelos traidores durante a heresia. O plano para corromper o mestre de guerra Horus vinha sendo tramado havia muito tempo, e com Magnus sendo o tipo de pessoa que usa suas excursões pela disformidade para espionar as pessoas, para perscrutar os presságios, magos são tão estranhos às vezes. Magnus percebeu o plano antes mesmo de acontecer. Isso ocorreu após o Concílio de Nicéia proibir poderes psíquicos no Império, então Magnus precisou ser discreto ao alertar as pessoas. Mas uma vez que os conspiradores agiram, valia tudo, e Magnus entrou na mente de Horus para ajudar a expor as mentiras do caos e convencer seu irmão a não ceder. O problema era que Horus tinha que escolher entre não ceder ou morrer, e bem, ele adorava estar vivo, então ele cedeu facilmente. Isso foi péssimo para Magnus, pois agora os traidores sabiam que ele era um primarca leal. Apesar de ser difícil afastar Magnus antes que denunciasse, os traidores tiveram sorte por ele não ser o homem mais sábio do universo. E a maneira como ele escolheu denunciar definitivamente deu aos traidores uma oportunidade de ouro para tirar Magnus e sua legião do jogo. Então, essa é a parte em que Magnus, provavelmente o mais instruído de todos os primarcas no assunto da disformidade, decidiu avisar o Imperador usando uma mensagem astropática direta. Após ser proibido de fazer isso, e sabendo das proteções e escudos psíquicos do Imperador no palácio. Olha, sei que Magnus estava desesperado, e era uma grande emergência, mas ainda me surpreende como pessoas inteligentes se prejudicam. Como esperado, a tentativa não deu certo e foi pior que apenas Magnus falhar. Magnus estava enviando sua consciência, sua alma, pelo Warp, assim como já tinha feito 1 milhão de vezes antes, e dessa vez ele esbarrou diretamente em algum tipo de nova barreira. Não importava o quanto tentasse, ele não conseguia passar por aquilo. Só até ele aceitar a ajuda de uma criatura amigável do Warp. Ela ajudou Magnus a romper o que acabou sendo o escudo protetor que impedia uma horda de demônios de invadir o túnel especial da Webway humana de seu pai. O Imperador ficou decepcionado, e quando ele fica decepcionado, ele manda os lobos espaciais. É aí que tudo dá errado para Magnus, pois Horus ainda não tinha se declarado traidor, e como Senhor da Guerra, repassava as ordens do Imperador aos outros primarcas como Leman Russ e seus lobos espaciais. Foi simples trocar a ordem de prender Magnus e trazê-lo à Terra por Russ, mate aquele nerd. Como o filho mais leal do Imperador, Russ fez isso. Invadiu Próspero, o mundo natal de Magnus, queimou tudo e depois enfrentou e despedaçou seu irmão. Mas isso não matou Magnus, pois o primarca psíquico já dominava saltar para a disformidade. Ele abriu um portal e entrou nele no momento em que o golpe fatal destruiu seu corpo físico e despedaçou sua alma em vários fragmentos. Sem alternativas, Magnus teve que negociar com o deus do caos Tzeentch, a criatura da disformidade que faria Magnus ajudar os traidores em troca de conhecimento e poder. Caso fosse Tzeentch e Magnus virasse um demônio completo, ele seria o primeiro da lista. Mas o astuto Magnus adiou assumir totalmente o título de Príncipe Demônio para poder passar pelas barreiras anti-caos que protegiam o palácio durante o cerco no final da heresia, em 1431. Vou ser sincero, isso é uma questão técnica. Magnus não tinha corpo físico e só aparecia no universo material por pouco tempo, como um demônio comum.
E assim como outros demônios, sua forma era monstruosa e imutável, mas ele certamente parecia um demônio. Asas enormes e emplumadas, mãos com garras, chifres e, claro, ele era muito mais poderoso do que já tinha sido. Só porque ele evitou assumir totalmente o poder de um príncipe demônio, até precisar de uma fuga rápida na sala do trono, é que o colocamos tão longe na linha do tempo. As barreiras que protegiam o Trono Dourado impediam que demônios completos entrassem na área. Por não adotar essa forma, Magnus conseguiu entrar e causar problemas. Ele sempre gostou de brechas técnicas. Por milênios, ele e sua legião serviram ao Deus da Mudança, avançando seus planos e cuidando de interesses próprios, como se vingar dos lobos espaciais algumas vezes. Eles não são bons em vingança, mas ainda acreditam que podem resolver esse problema, já que a legião segue buscando artefatos e feitiços poderosos. Talvez Magnus e seus filhos um dia se libertem do caos, mas provavelmente ainda assim não vão querer trabalhar com o Império depois de tudo o que passaram. O segundo primarca que odeia o caos a se tornar um demônio, Perturabo, tinha muito menos problema com o uso de poderes da disformidade, especificamente. Ele só não gostava de rituais. Desde jovem, Perturabo na verdade estudava as matemáticas profanas do Imatério, tendo crescido em um planeta extremamente próximo ao Olho do Terror, a gigantesca tempestade disforme que se formou durante a queda do Império Eldari há milênios. Então pode-se dizer que o primarca dos Guerreiros de Ferro sabia mais sobre a natureza funcional da disformidade do que quase todos os seus irmãos. O problema era que ele realmente não tinha o tipo de habilidades psíquicas que Magnus ou Lorgar possuíam, e como dissemos, ele tinha uma aversão extrema a rituais e tradições, o que frequentemente atrapalhava o aprendizado sobre o assunto. E por isso ele não tinha um conhecimento prático de coisas como glifos e das cerimônias que normalmente eram usadas para fazer qualquer coisa relacionada à disformidade acontecer. Mas mesmo antes de ser redescoberto pelo Império, Perturabo já trabalhava com geometria infernal e matemática, achando que eram apenas a ciência fundamental do universo. Ele construiu fortalezas e trincheiras baseadas em algoritmos e previsões, usando esses blocos profanos, sem perceber o que fazia. Então começaram os planos para a heresia, e Perturabo percebeu a ligação entre seu trabalho analítico e os rituais de seus irmãos mais religiosos. Mais uma vez, Perturabo não tinha nenhum interesse em ser escravo de ninguém, muito menos de um bando de supostos deuses na disformidade. Mas ele não podia negar o poder que esses rituais davam a Lorgar, então começou a estudar mais sobre eles, na esperança de encontrar uma maneira de dobrar a disformidade à sua vontade, ao invés do contrário. Isso resultou em usos interessantes de invenções realmente assustadoras. Ele aprendeu a criar máquinas demoníacas de guerra possuídas por criaturas da disformidade e ajudou a dominar o vírus obliterador, que transformava Astartes infectados, geralmente tecnomarines, em artilharia ambulante capaz de gerar armas com sua carne mutada. Perturabo não criou essas coisas, mas sempre que as encontrava, achava formas de usá-las sem se curvar a deuses ou demônios, diferentemente de seus irmãos. Isso também marca todas as interações dele com seus irmãos demoníacos. Ele nunca escondeu sua antipatia e deixava claro aos primarcas demoníacos que os via como marionetes, chegando a dizer isso a Angron durante uma briga antes do fim da heresia. Então, com tudo isso acontecendo, como foi que ele acabou se tornando um demônio também? Ser um príncipe demônio sempre exige prova de fé aos deuses do caos, senão eles não concedem tal poder. Mas assim como fez com o uso de outras criaturas demoníacas e máquinas, Perturabo rapidamente encontrou uma maneira de alcançar o poder de príncipe demônio sem se vincular a nenhum deus específico. Claro, ele precisaria fazer um ritual, mas seria um ritual criado por ele, e no fim estaria trabalhando para si, não para alguma criatura imprevisível da disformidade. O plano era atrair os punhos imperiais para uma armadilha, uma fortaleza gigantesca feita com a mesma geometria infernal que Perturabo usava desde jovem, e absolutamente repleta de armadilhas. Não foi difícil. Após o cerco de terra, as forças lealistas passaram a caçar os fugitivos das legiões traidoras que fugiam para o Olho do Terror em busca de abrigo na disformidade. Quando os Guerreiros de Ferro e seu primarca construíram a Fortaleza Eterna em Sebastos IV, já que Perturabo era sutil assim, os punhos imperiais não perderam a chance de acertar antigas contas. As duas legiões e seus primarcas já se odiavam mais que qualquer outra antes da Guerra Civil, ambos especialistas em cercos e Perturabo sendo invejoso e competitivo, tornando a rivalidade inevitável. Mas os punhos sabiam que era uma armadilha e decidiram enfrentar mesmo assim, pois achavam que uma luta difícil após a derrota no Cerco de Terra faria bem à alma, e de certa forma estavam certos.
A Batalha da Jaula de Ferro durou exaustivos 3 semanas e 6 dias antes dos Ultramarines chegarem para virar o jogo e forçar os Guerreiros de Ferro a recuar. E nesse tempo, quase toda a legião dos Punhos Imperiais foi destruída ou ferida. Aqui, o plano de Perturabo se concretiza. Todo aquele ódio concentrado em um só lugar, um local projetado para focar a energia do Warp, havia acumulado a quantidade certa de poder. Os Guerreiros de Ferro se concentraram em impedir que os Punhos Imperiais fugissem e recolhessem seus mortos, conseguindo capturar 400 Astartes mortos, e mais importante ainda, suas sementes genéticas. O sacrifício dessas sementes genéticas foi suficiente para permitir que Perturabo ascendesse à condição de demônio. E para nossa irritação, não vimos nem sequer a sombra desse homem em mais de 10 mil anos. O incidente da Jaula de Ferro aconteceu em 19M31, e só nas campanhas mais recentes conseguimos vislumbrar a figura imponente do Daemon Perturabo. Ele passou todo esse tempo em seu mundo demoníaco, Madrengard, liderando seus guerreiros de ferro em incursões pelo espaço real. Mas agora que o vimos de volta, podemos perceber como ele conseguiu moldar os poderes do Príncipe Demônio ao seu próprio estilo, e isso é, previsivelmente, metálico. Como os irmãos, Perturabo cresceu até alcançar tamanho gigantesco. Sua armadura magistral, o Logos Array, ganhou membros extras nas costas com vários canhões e armamentos. Provavelmente ele pode criar novas armas como os Obliteradores, mas ainda não temos certeza. Fica claro que Perturabo deu um grande passo para se tornar a máquina de guerra que sempre quis. E parece que ele também conseguiu não ficar atrelado a nenhum deus específico. Mas com o caos, a arrogância dos deuses nunca está longe de te atingir. Ok, precisamos falar sobre Lorgar, pois o primarca da Legião dos Portadores da Palavra foi basicamente o responsável por causar a heresia de Horus. E que era facilmente o adorador do caos mais dedicado entre todos os seus irmãos, o fato de provavelmente ter sido o último a ganhar suas asas demoníacas é incrivelmente engraçado. Provavelmente Lorgar será o próximo primarca a ascender, mas temos pouca informação sobre como isso ocorreu. Lorgar Arelion foi o principal arquiteto da heresia e provavelmente carrega grande responsabilidade aqui. Lorgar não foi o único a trabalhar para que a guerra civil ocorresse e cometeu erros muito custosos, mas ninguém nega seu comprometimento com a causa do caos indiviso. Isso pode ter sido o que fez com que ele tivesse que esperar tanto tempo para chegar à sua vez de se tornar um demônio, na verdade. Lorgar sempre foi um homem fiel, chegando ao mundo de Coax e sendo rapidamente acolhido por Cor-Pharon, sacerdote da principal religião do planeta. Ele usou a criança primarca milagrosa para ganhar prestígio, e sem Lorgar perceber, passou a ensiná-lo a adorar a velha fé, um código para o culto ao caos. O plano se desviou quando o Imperador surgiu, e Lorgar logo acreditou que ele era um salvador profetizado, mudando a religião do planeta para adorá-lo como Deus no lugar dos 4 profetas da antiga fé. Mas o Imperador não é muito fã de religião, e por isso, embora estivesse disposto a permitir que Lorgar mantivesse alguma fé no início, o portador das palavras, o primarca logo tornou-se irritante e enfurecedor, pois parava em cada planeta conquistado para construir catedrais enormes para o Imperador antes de prosseguir. Isso não apenas desacelerou muito as expedições de Lorgar, mas a fé alimenta a disformidade e precisava cessar. Após muitos avisos, o Grande E ordenou aos Ultramarines que prendessem os portadores da palavra e os forçassem a ver Monarquia, a capital perfeita de Lorgar, ser bombardeada até virar pó. Semanas se lamentando em seus aposentos levaram Lorgar a uma conclusão. Se o Imperador não aceitaria sua adoração, então havia criaturas mais dignas que poderiam. A partir de então, Lorgar e seus seguidores trabalharam para empurrar o Império cada vez mais perto de uma guerra que permitiria aos deuses se tornarem gordos e fortes. A energia intensa da traição se somava ao já importante objetivo de eliminar um grande adversário de seus planos, o Imperador. Sim, os portadores da palavra realmente causaram caos, com o trocadilho intencional. Ele enviou seu agente mais confiável, o primeiro capelão Erebus, para envenenar Horus e sua legião, fazendo-os se voltarem contra o Imperador. Ele tentou destruir a maior parte da legião dos Ultramarines em Khalt, usando a grande perda de vidas como sacrifício para criar a Tempestade Rúnica, uma enorme tempestade da disformidade que isolou grande parte da galáxia de Terra. Ele orquestrou a ascensão de Angron, salvando-o dos pregos do açougueiro e oferecendo a Khorne um de seus maiores campeões. Mas isso e outros planos bem-sucedidos não permitiram que Lorgar virasse um demônio até muito depois. Como dissemos antes, pode ser porque ele nunca se dedicou a um deus específico e perdeu a chance de uma transformação fácil, ou talvez nem mesmo os deuses do caos gostassem dele, vai saber.
Tudo o que sabemos é que em algum momento após o fim da heresia de Horus, Lorgar finalmente recebeu o dom de se tornar um demônio, e depois disso se trancou em seu templo na disformidade e não saiu por mais de 10.000 anos. Parte disso é porque ele estava sendo caçado por algum tipo de assassino monstruoso. Falaremos mais sobre isso em um instante, mas principalmente foi pelo mesmo motivo de não haver grandes cenas dramáticas em sua ascensão. Lorgar é entediante. A maior parte do tempo, os outros primarcas evitavam ele por ser irritantemente religioso. No restante, ele tramava. Esse cara acendeu o fósforo que queimou a galáxia e ainda conseguiu tornar isso sem graça. É apropriado que não saibamos como é sua forma demoníaca agora, exceto por alguns chifres ou algo parecido. Tomara que ele consiga atrair interesse enquanto viaja pela galáxia com seus irmãos demônios. O quê? Você achou que essa lista só incluiria traidores? Bem, acontece que ascender a condição de demônio é um ato moralmente neutro, pelo menos para os primarcas. Corvus Corax sempre se destacou entre seus irmãos. Como sua legião, o primarca da Guarda-Corvo era sombrio e introspectivo, semelhante a Conrad Curze, só que menos ceboso. Mais que seu temperamento, Corvus era um revolucionário. Na Lua de Deliverance, ele ajudou os mineiros que o criaram a derrotar escravizadores e senhores da guerra, instaurando quase uma democracia para o povo antes da chegada do Imperador e sua grande cruzada. Embora Corvus compreendesse a importância da cruzada e do Império, nunca gostou de atuar no sistema autoritário que mantinha tudo funcionando. O Senhor dos Corvos e sua legião sempre eram os primeiros a entrar em combate, fazendo reconhecimento para as demais legiões e depois agindo em emboscadas e sabotagens quando a luta começava. O perigo do trabalho e uma mutação na semente genética deles fazem alguns fuzileiros da Guarda Corvina ficarem temporariamente selvagens em combate. Levou a legião a ter um dos menores efetivos já antes da heresia de Horus. Por isso foram escolhidos por Horus para serem uma das primeiras legiões a serem atacadas. O massacre do local de pouso arrancou o coração da Guarda-Corvo, matando tantos Astartes que a legião só conseguiu recuperar seus números depois do Cerco de Terra, uma década depois. A perda de tantos de seus filhos teve um efeito realmente traumatizante em Corvus, que passou muito tempo construindo a Guarda-Corvo com recrutas de seu mundo natal, pessoas de famílias com quem ele havia lutado lado a lado em sua primeira revolução. Desesperado, ele implorou ao Imperador por uma forma de repor rapidamente as perdas. E seu pai, sabendo que Corvus só queria proteger a galáxia, deu-lhe uma visão do laboratório original onde criou os primarcas. Bem protegido e repleto de armadilhas. Corvus conseguiu passar por tudo e garantiu o genoma de que precisava para começar a criar novos Marines em série, sem o longo processo de implantação que todos nós conhecemos e adoramos. O problema é que a Legião Alpha havia se infiltrado na Guarda Corvina durante o massacre do local de pouso e infectou os novos recrutas com um mutágeno viral, fazendo todos desenvolverem chifres, caudas e traços demoníacos, roubando os códigos do genoma e fugindo. Sem essa opção e com novos recrutas pouco úteis, Corvus ficou restrito à guerra de guerrilha como única alternativa pelo resto do conflito. Era sua especialidade, mas imagine ver o Império que ajudou a construir desmoronar, e tudo o que resta é, às vezes, atacar um depósito de combustível. Tudo isso levou Corvus a ficar amargo e deprimido depois que a heresia terminou. Ele e seus homens participaram da caçada aos traidores que aconteceu depois, mas ele foi forçado a matar os Astartes mutantes que havia criado, à medida que eles se transformavam cada vez mais em criaturas sem mente. Esse último acontecimento parece ter feito Corvus decidir deixar o Império e buscar vingança por tudo o que havia perdido. Corvus mergulhou sozinho no olho do terror e não foi mais visto no Império desde então, mas isso não significa que ele não tenha sido visto. Porque se você fosse o primarca da sabotagem, o cara que todos chamavam para encontrar o ponto fraco do inimigo e atormentá-lo, provavelmente passaria um tempo procurando quem estava puxando as cordas. Quem foi que realmente começou toda essa confusão, afinal? Bem, foi isso que Corvus fez. Lembra quando falamos que Lorgar ficou muito tempo escondido em sua fortaleza para evitar um assassino monstruoso? Estamos felizes em dizer que, apesar do tempo na disformidade ter mutado nosso primarca corvo favorito, ele continua leal. Assumindo a forma de uma sombra aterrorizante, uma criatura das trevas que ataca mais rápido do que o olho pode acompanhar, Corvus Corax caçou o arquiteto da heresia por milênios dentro da disformidade, em seu próprio território. Isso indica que Corvus pode ter atingido sua condição demoníaca antes de Lorgar, o que é curioso, mas não confirmado. Admito que talvez estejamos trapaceando, pois Corvus nega ser um demônio, mas aceitou sua natureza como ser da disformidade.
Como ele agora pode virar uma bola sombria cheia de lâminas, já consideramos suficiente para incluí-lo na nossa lista. E realmente esperamos que, já que Lorgar conseguiu escapar para o universo material sem se ferir, talvez Corvus aproveite a oportunidade para continuar sua caçada de volta ao Império. Estamos nos divertindo com essa, mas após tantas piadas sobre o paradeiro das duas últimas legiões, achamos que era hora de apresentar uma teoria real, que se encaixa bem aqui. Quando o Imperador criou seus primarcas e legiões, fez 20 deles. Quando a Cidade Perfeita de Monarquia, de Lorgar, foi queimada em 964 M30, o segundo e o 11º primarca e suas legiões já haviam desaparecido e sido apagados da história. Quem sabia algo sobre eles teve que jurar segredo, ou teve a memória apagada por Malcador, o Sigilita, melhor amigo e mestre dos espiões do Imperador. Sim, isso inclui os primarcas que também passaram pelo apagamento de memória. Mas apagar a mente de um primarca não é fácil, e até Malcador, um psíquico poderoso, só conseguia confundir um pouco as coisas. Os primarcas restantes só lembravam fragmentos de algo terrível, e é assim que sabemos algo sobre eles. Isso nos leva à nossa teoria e ao motivo de o 11º primarca poder estar nesta lista. Existem teorias sobre o segundo primarca também, mas as evidências sobre ele parecem apontar para um problema menos caótico, uma perda trágica em vez de uma rebelião. Muitos acreditam que ambos os primarcas se perderam nos terríveis eventos dos genocidas Hangdan, Guerra da Grande Cruzada contra os Hangdan, uma espécie de Xenos controladora de mentes. Embora o segundo primarca já tivesse sido descoberto, o 11º ainda não. Então, apesar de sua legião ter lutado naquela guerra, ele não poderia ter morrido ali. Anteriormente mencionamos que temos evidências de que o 11º primarca se rebelou contra o Imperador, e isso parece ser o caso. O que sabemos é que o 11º primarca usou sua legião para fins condenados pelo Imperador, ou seja, agiram de modo que ele não aprovava. É aí que entra a nossa teoria. Muitas pessoas acham que nenhum desses eventos poderia ter sido caótico por natureza, porque Lorgar, como o primeiro herege, só aprendeu sobre a verdadeira natureza do caos depois. Mas isso não quer dizer que o 11º primarca não tenha sido manipulado pelos deuses, apenas que só o Imperador e Malcador perceberam isso na época. Esse não é o verdadeiro motivo para acharmos que o 11º virou um demônio. Ele poderia só ter se rebelado, já que foi achado tarde na cruzada, porém há uma pista maior ligada à disformidade. Durante um incidente nos últimos anos do 30º milênio antes de Horus ser nomeado Mestre de Guerra, ele, Jagatai e Alfarius confrontaram Malcador durante uma sessão do Conselho de Terra. Decidiram remover as estátuas dos dois irmãos perdidos do palácio, deixando os três irmãos compreensivelmente chateados. Malcador, sério, sufocou Horus com seus poderes psíquicos e lembrou que o primarca desonrado não merecia monumento. Ainda pediu silêncio sobre o primarca perdido e secreto, reforçando sua ordem anterior. Em desafio, Horus começou a tentar dizer o nome de seu irmão desonrado em voz alta até desmaiar. Vamos comentar o que ele disse, mas acreditamos que tudo isso se refere ao 11º primarca pelas evidências já citadas e porque todos consideravam o destino do primarca 2 trágico, não desonroso. Quando Horus tentou pronunciar o nome do irmão perdido, provavelmente era o do 11 não do 2 dizem que ele não conseguiu falar o nome todo, mas o que disse foi interessante. Mal. Se você já está no fandom há um tempo, isso já deveria ser um alerta. A gente acha que isso é o autor cutucando um antigo deus do caos chamado Malal na primeira edição de Warhammer Fantasy e Malice em Warhammer 40.000. Ele é uma parte muito antiga do lore que foi silenciosamente esquecida ao longo de muito tempo. Mas a ideia é que Malice representa a natureza autodestrutiva do caos e odeia todos os outros deuses tanto quanto odeia qualquer outra criatura. Agora isso é um pouco forçado, não dá pra negar, mas quando você junta tudo, por exemplo, nós temos... O 11º primarca era uma criatura poderosa do Warp, encontrada tarde e rebelada cedo. Provavelmente tinha ao menos um nome parecido com o deus do caos da anarquia, que Malcador desprezou, diferente do segundo primarca. E mencionamos que ele pode não estar morto. Já mencionamos esse trecho do lore antes ao falar dos primarcas, mas há uma breve referência a uma cela na prisão secreta do Imperador sob o palácio, onde ele guarda coisas aterrorizantes que não pôde destruir. E a porta dessa cela está marcada com um simples Shunkusai, os numerais, para 11. Então, quem sabe, a melhor parte sobre os primarcas perdidos é que nós realmente não sabemos o que aconteceu com eles.
mas achamos que há uma grande chance de que um dos filhos do Imperador tenha se voltado para o caos algumas décadas antes de qualquer um dos outros. Quando o Big E ainda estava andando por aí e podia reagir rapidamente a isso, ele prendeu o garoto em uma cela sob o palácio e ordenou apagamento mental para evitar que isso se repetisse, tornando o 11 talvez o primeiro primarca demoníaco. Mas o que você acha? Isso é exagero! E o que significa para os outros primarcas, até os que já morreram? Se a sua lealdade não é o fator decisivo para se tornar um demônio, você acha que poderíamos ver alguns retornos inesperados? Conte pra gente nos comentários abaixo. Enquanto estiver lá, por que não ver como pode ascender? Nossas assinaturas iniciam com os iniciados, que apoiam nossos esforços, avançam para irmãos de batalha, com acesso antecipado às discussões profanas e terminam nos mestres de capítulo, que têm suas runas gravadas conosco ao final de cada vídeo. E se esses parecerem um preço alto demais, você sempre pode nos dar um like e se inscrever para nos avisar onde lançar as poderosas palavras de mais lore.